O que um dentista autônomo paga de imposto? Eu sou Johan Lima, da Master Contábil. E se você é dentista ou está se formando na faculdade de odontologia, vai começar a prestar os seus serviços e tem dúvida de quanto você vai pagar de imposto no caso de você não ter um CNPJ, não fazer a abertura de uma empresa, acompanhe este vídeo comigo. Então, o dentista, quando ele se forma, quando ele passa a ser um profissional da odontologia, ele vai começar a fazer essa prestação de serviço, ele tem duas opções para tributar as suas receitas, os seus rendimentos. Então, tudo que ele vai receber, mediante a prestação de serviço, o paciente faz o pagamento e aí ele tem que tributar aquele valor que ele está recebendo do paciente. Seja ele profissional liberal, no caso autônomo, que não tem uma empresa, ou seja ele um empresário que tem empresa. Nesse vídeo aqui nós vamos tratar apenas da questão sem empresa, ou seja, aquele dentista que ele vai tributar tudo no CPF dele como pessoa física. E para isso eu preparei aqui dois exemplos. Então, um valor que recebeu aqui de R$5.000 e um outro que recebeu aqui R$10.000. Esses dois valores nós vamos tributar no CPF para ver como que ficaria esse pagamento de impostos. Então, o primeiro imposto que já tem que ser pago aqui, que seria a contribuição para o INSS, é uma alíquota de 20%. Então, 20% de 5.000, eu já tenho aqui R$1.000 para fazer o pagamento. E aí eu tenho o ISS. O que seria o ISS? É o imposto sobre serviço que é cobrado pela prefeitura do seu município. Então, mesmo que você não tenha empresa, a partir do momento que você vai iniciar essa prestação de serviços da odontologia, seja na sua clínica ou seja em uma clínica alugada, você precisa procurar a prefeitura do seu município e fazer um cadastro como profissional liberal lá para que você possa recolher o ISS. Caso você não faça isso, você vai estar trabalhando de forma irregular e podendo ser notificado pela prefeitura do seu município. O ISS, ele é uma alíquota variável, de acordo com cada município. Ele pode ser de 2% até 5%. Nesse exemplo aqui, eu vou considerar 2%, que a maioria dos municípios cobram 2%. Então, 2% de 5.000, nós vamos ter aqui R$100. E aí, temos também que considerar o livro caixa. O que seria o livro caixa para o profissional da odontologia? O livro caixa, ele é as despesas que você tem com a sua prestação de serviço. Por exemplo, eu tive aqui uma despesa com protético. Isso é dedutível, você tem que subtrair isso do valor que você vai tributar. Então eu estou considerando aqui, nesse exemplo de R$5.000 faturado, eu estou considerando 10% de livro caixa. Então esse livro caixa eu vou subtrair. Então eu vou pegar os 5.000 que eu recebi, eu vou tirar os 1.000 que eu paguei de INSS, eu vou tirar os R$100 que eu paguei de ISS e vou tirar os R$500 de livro caixa, que foram as minhas despesas dedutíveis. Eu vou chegar aqui num resultado de R$3.400. É esses R$3.400 que eu vou tributar o meu imposto de renda. Então eu vou tributar aqui o meu IR. Lá na tabela do imposto de renda, que é divulgado todo ano pela Receita Federal, eu já verifiquei que para tributar R$3.400 eu tenho que aplicar a alíquota de 15%. Por que eu preciso verificar? Porque as alíquotas são variáveis, são feitas por faixas de tributação. Então, quanto mais eu tiver aqui no meu resultado, mais eu vou pagar de imposto de renda. Para R$3.400, a alíquota é 15%, mas se for mais do que R$3.400, essa alíquota ela pode subir. Então, eu vou aplicar aqui, 15% de R$3.400 e vou ter R$510. É isso que eu vou pagar de imposto de renda? Ainda não. Por quê? Na mesma linha da tabela onde eu encontro essa alíquota de 15%, eu vou encontrar também uma parcela dedutível, que é como se fosse um desconto que a Receita Federal permite que você deduza ali para chegar no valor que realmente você vai pagar de imposto de renda. Então eu verifiquei que o desconto para a alíquota de 15% é de R$382. Então eu vou subtrair e vou chegar no 128 aqui, que é o que realmente eu vou pagar de imposto de renda.
E aí eu vou ter que somar aqui para chegar no meu total tributário. Eu vou somar o INSS que eu recolhi, o ISS que eu paguei e mais esse 128 de imposto de renda. E vou chegar num total de 1.228. Então, um dentista que não tem empresa e ele tributou um valor de R$5.000, o que ele teria que pagar de impostos? 1.228. Isso considerando INSS, ISS e imposto de renda. E também consideramos aqui nesse exemplo que ele teve um livro caixa de R$500, que seria as despesas que ele teve para poder fazer esse procedimento que lhe rendeu R$5.000. Aí pode gerar uma dúvida, tá, mas e se eu recebi mais, eu vou pagar mais de imposto? Essa dúvida, ela praticamente já é respondida por si só, porque com certeza você vai pagar mais de imposto. E para isso, a gente vai ter aqui um exemplo de um valor de R$10.000. Então, ou seja, o dobro dos 5.000. Como que a gente vai tributar isso aqui? O INSS, então, vai ser também, continua sendo 20%, só que tem um detalhe aqui. O INSS, ele tem um teto. O que é isso? Todo ano, o governo federal, ele atualiza esse teto do INSS. Então, ele diz assim, olha, até esse teto você vai pagar 20%. O que você receber acima desse teto, você não vai pagar. Então, o teto em 2024 do INSS é de 7.786. Se eu recebi 10.000, eu não vou pagar sobre os 10.000 porque ele está acima do teto. Eu vou olhar lá e vou pagar até o teto. Então, eu vou fazer os 20% do teto do INSS e vou ter 1.557. O ISS permanece igual ao exemplo anterior, 2% de 10.000, tenho aqui R$200. Considerei aqui também 10% de livro caixa, o que pode ser aí, como o exemplo anterior, o protético, pode ser também o aluguel da clínica, pode ser a despesa com outros materiais que você comprou, né? Tem ali a comprovação que você precisou comprar aqueles materiais para utilizar naquele tratamento do seu cliente, você vai utilizar isso como dedução no seu livro caixa. E aqui a gente tem um resultado de 7.243. E aí vamos para o cálculo do IR. O IR, para esse valor, já vai para uma alíquota de 27,5%. Então, se a gente relembrar do exemplo anterior, que era 15%, aqui é 27,5%. Por quê? Porque o meu resultado foi maior do que no exemplo anterior. Aí eu vou aplicar os 27,5 sobre o meu resultado, vou ter R$ 1.992 aqui. Apesar da alíquota ser maior, a parcela dedutível também é maior. Então eu tenho aqui uma parcela dedutível de 896 para descontar do meu resultado do IR e vou chegar num valor de 1.096. Vou somar esse valor com o que eu já recolhi de INSS e de ISS e vou chegar num total de 2.853. Essa seria a forma correta de um dentista que não tem empresa pagar os seus devidos impostos para a Receita Federal, Prefeitura e INSS. Caso você seja dentista, ainda não abriu a sua empresa e esteja fazendo algo diferente disso daqui, lembre-se que você está correndo um sério risco de ser fiscalizado, tanto pelo seu município quanto pela Receita Federal ou Previdência Social. E em caso de fiscalização, você vai pagar esses mesmos impostos, além de multa e juros, e ter que regularizar daqui para frente a sua situação. Então, se você está em situação irregular, entre já em contato. Aqui na descrição do vídeo tem os nossos contatos, fale com um de nossos contadores e vamos regularizar a sua situação. Não continue correndo esse risco com o leão. Master Contábil, aqui começa a sua empresa.